Olá, meus amores, bom dia! Aqui quem está falando é a tia Lã. Vamos iniciar mais uma aula? Hoje é dia 15 de 3 de 2021. Para iniciar nossa aula, tia pede que vocês peguem o livro de integrado na página 362, tá bom? Então, pausa o vídeo, pega o livro integrado, abre na página 362. Quando encontrar a página, vem e despausa o vídeo para acompanhar a explicação. Ótimo, encontraram a página? Vamos lá? A nossa disciplina de hoje é Ciências e o conteúdo é o ambiente. Tia vai explicar esse conteúdo, vocês vão prestar atenção acompanhando no livro de vocês. Ao terminar o conteúdo, vai ter a tarefinha e essa tarefa vai valer como nota do trabalho parcial, ok? Vamos lá? Pronto? Aí na página 362, tia vai começar a ler e explicar o conteúdo e vocês vão acompanhar no livro prestando bastante atenção. O ambiente. Estas fotos apresentam 3 ambientes diferentes. Em cada um deles, há seres vivos, como as plantas e os animais, e elementos não vivos, como a água, o solo, a luz do sol e o ar. Então, prestem bastante atenção a essas 3 imagens que tia acabou de explicar, que nessas imagens há seres vivos, que são as plantas e os animais, e há também elementos não vivos, como a água, o solo, a luz do sol e o ar, tá bom? Então, na primeira imagem nós temos o cerrado, na imagem do meio a floresta amazônica e a última imagem é o litoral. Todos eles acabam se relacionando entre si. Isso significa que os seres vivos estabelecem relações entre eles mesmos e com o meio onde vivem. As condições proporcionadas pelos elementos não vivos do ambiente vão selecionar os seres vivos que vivem naquele ambiente. Assim, seria impossível a uma arara da floresta amazônica sobreviver no ambiente gelado da Antártida, onde vivem os pinguins, que também não conseguiriam sobreviver na Amazônica. Então, cada animal tem o seu ambiente de viver, não é assim? Cada ambiente representa características próprias, determinadas pela combinação entre os elementos que o formam, ou seja, os seres vivos e os elementos não vivos. Agora a tia vai explicar um pouco sobre os seres vivos e depois sobre os elementos não vivos. Vamos prestar bastante atenção. Os seres vivos, eles nascem, crescem, podem reproduzir-se e morrem. Todos os seres vivos precisam da luz do sol, da água, do ar e dos outros seres vivos. Os seres humanos, que são as pessoas, prestem bastante atenção. Os seres humanos são as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, tá bom? Os outros animais e as plantas são seres vivos, que têm vida, que nasce, que cresce, que reproduz e que morre. Ok? Temos aí mais 2 imagens. Diz assim do lado: os seres vivos estão espalhados em vários ambientes do planeta. À esquerda, a imagem do Pantanal Mato-Grossense e à direita, a vista aérea de um trecho da floresta amazônica. Que já falou aqui sobre o ambiente, não foi? Falou também sobre os seres vivos, que os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Tá certo? E quem são os seres vivos, tia? São os seres humanos, que são as pessoas, os animais e as plantas, que têm vida, ok? Vamos para a próxima página. Página 363. Aqui, tia vai falar sobre os elementos não vivos. Os elementos não vivos não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. A luz do sol,
o solo, a água e o ar são elementos não vivos, ou seja, não tem vida, tá bom, crianças? Então, um sapato não tem vida, uma cadeira não tem vida, uma cama, uma mesa, um guarda-roupa, um carro, uma moto, um brinquedo não tem vida. Então, é um elemento não vivo, tá bom? Continuando. A luz do sol. O sol, cujas formas de energia são a luz e o calor, envia raios à Terra. A luz e o calor do sol não chegam do mesmo modo e com a mesma intensidade em todas as partes do planeta. Aí do lado nós temos a imagem, o sol ilumina e aquece a Terra. A tia falou sobre o sol, a luz do sol, agora a tia vai falar sobre o solo. O solo que permite o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Nele e sobre ele vivem muitos animais. No solo estão principalmente os minerais. Aproveitamos e utilizamos o solo para realizar muitas atividades, como caminhar, plantar, construir e etc. Então, aqui do lado nós temos uma imagem. Essa imagem é o aspecto do solo em uma área de plantação. Pronto, então agora eu vou falar sobre as rochas. As rochas interagem com outros elementos do meio ambiente, com a água, a chuva, ventos e etc. E com os seres vivos. Elas são desgastadas por esses elementos e formam os diversos tipos de solo. Continuando na próxima página, página 364. As rochas, portanto, quebram-se em pequenos pedaços. Entre esses pequenos pedaços, algumas plantas conseguem viver e, com o tempo, eles se desmancham em partículas ainda menores. Entre essas partículas de rocha, vivem vários seres de pequeníssimo tamanho. Quando esses pequenos seres vivos morrem, seus organismos se juntam às minúsculas partículas. Isso tudo acontece dentro do solo. Enquanto isso, em cima do solo, outros seres vivos maiores, animais e plantas, também morrem e partes de seu corpo também se juntam ao solo. Dessa forma, o solo é composto de minúsculas partículas de rocha, de matéria orgânica, originada de pequenos e grandes seres vivos, de água e de ar, que ficam entre as partículas. Pronto. Então, nós terminamos o nosso conteúdo. Tia falou sobre o ambiente, sobre os seres vivos, sobre os elementos não vivos, a luz do sol, o solo, as rochas. E agora, nós temos aí a atividade que tia falou que vai valer como nota do trabalho parcial, tá bom? Então, tia vai explicar, vocês vão prestar atenção e depois vão resolver. A primeira questão, numere corretamente as ilustrações que representam. Então, vocês irão colocar o número 1 para seres vivos e número 2 para elementos não vivos, tá bom? Então, seres vivos, tia explicou que eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, é tudo aquilo que tem vida, são seres vivos. Elementos não vivos são aqueles que não têm vida, ou seja, não nasce, não cresce, não reproduz e não morre. Ok? Vamos lá, então vocês vão colocar aí número 1 para seres vivos e número 2 para elementos não vivos. Nós temos aí o gato, o sapato, uma criança, um banco, um cachorro, uma árvore, uma pedra, um bule e um lápis, tá bom? No quadrinho vocês vão colocar 1 ou 2. Do outro lado, a segunda questão, complete as frases com as expressões apresentadas no quadro. Aí no quadrinho nós temos as palavras morrem, não crescem, luz, crescem, calor, não morrem, podem se reproduzir e não se reproduzem. Então, aí abaixo nós temos a letra A, B e C. Vocês irão responder esses espaços
com essas palavrinhas do quadro, tá bom? Então, na letra A é sobre os seres vivos, na letra B sobre os elementos não vivos e na letra C sobre o Sol, ok? Próxima página. Página 365, nós temos aí a continuação do trabalho. De que é composto o solo? Vocês vão olhar lá onde tia acabou de explicar na página. Pesquisa e responde. Quarta questão. Para que o ser humano aproveita o solo? Pesquisa lá e responde, tá bom? Quando terminar, tira a foto e envia para a tia, que a tia vai corrigir e colocar a nota. Ok? Então, agora é com vocês o trabalho parcial nas páginas 364 e 365. Boa sorte!